Fala pessoal, vamos dando continuidade então para a nossa aula de teoria dos conjuntos. Tudo bem? Vamos falar agora sobre as operações com esses conjuntos. Existem basicamente três operações. A operação de união, que tem o seguinte sinal. Esse Uzinho assim, é o de união. A operação de intersecção, é esse sinal assim, ó, intersecção. E a de diferença, que é um subtrair mesmo, um menos. Tudo bem? Então, vamos pegar dois conjuntos aqui amigos. Então, por exemplo, o conjunto 0, 1 e 2 e o conjunto 1 e 2, tá? Então, o primeiro conjunto tem os elementos 0, 1 e 2 e o segundo tem os elementos 1 e 2. A gente diz que a união quando a gente tiver pelo menos em um deles. Como assim? O A união B vai ser o elemento 0, o conjunto 0, 1, 2 e é isso aí. Porque esses elementos, eles pertencem a ambos ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, a união entre esses dois conjuntos é o 0, 1, 2. O próprio conjunto A, né? Dá pra perceber. Então, o que eu fiz? Eu peguei os dois conjuntos e juntei. Se tivesse um 5, um 7, um 8 lá no B, você também colocaria aqui. Tudo bem? Maravilha. O A intersecção B são os conjuntos que estão nos dois ao mesmo tempo. Nesse caso vai ser o B. Vai ser o elemento 2, 1 e o elemento 2. Maravilha? Tá? Porque ele está no A e está no B. Ele está interseccionando. União é diferente. União é todo mundo. União já é a palavra, né? Unir. Todo mundo. Agora, a intersecção é o que está nos dois. E a diferença, o A menos B, é pegar o conjunto A e tirar os elementos do B. No caso, só sobra o 0, né? Se eu pegar o conjunto A e tirar os elementos do B, só sobra o 0. Perceba. Se a gente olhar para o diagrama de Venn, na verdade, os conjuntos vão estar assim, né? Porque o B está dentro de A. Quando a gente fala de união, a gente vai estar falando da união, de tudo. Quando a gente fala de intersecção, a gente está falando de elementos que pertencem aos dois. No caso é o B. O B está dentro de A. E quando eu falo de diferença, é todo mundo menos quem está nos dois. Então, no caso, é quem está para fora. Tá? Esses aqui são os diagramas de Venn da união, da intersecção e da diferença. Todos eles têm algumas propriedades. Propriedades. São as seguintes. Se eu tiver o A união A, é igual a A. Então, se eu pegar um elemento e unir ele mesmo, vai dar ele mesmo. O A união vazio é igual a A. Porque não tem nenhum elemento no vazio. Então, a união é com A. A gente sabe também que o A união B é a mesma coisa que B união A. E por último, boa, né? Fica engraçado. E por último, se a gente precisar fazer alguma continha, né, algo do gênero, a gente pode fazer A união B primeiro e depois unir a C, por exemplo, se tiver um C, ou unir B e C primeiro para depois unir o A. Tá? Não importa a ordem que você una as coisas. A intersecção também tem suas propriedades. Propriedades. Que é o seguinte. A intersecção A é ele mesmo. Se eu pegar tudo que está em ambos, sendo que os dois conjuntos são iguais, é ele mesmo. O A intersecção conjunto universo é o A. Tá? O conjunto universo é um conjunto que toma conta de tudo. São todos os elementos possíveis. Então, se eu fiz um conjunto usando todos os elementos possíveis, a intersecção entre eles é o próprio A. A intersecção B é igual a B intersecção A.
E, de novo, não importa a ordem que você faça. Desculpa. A intersecção B primeiro, depois a intersecção C. Ou B intersecção C primeiro, depois intersecção A. Maravilha? E aqui, na diferença, a única propriedade que vale a pena ser lembrada... Propriedade. É o seguinte. Se A está contido em B, o B menos A, ele vai ter a seguinte denominação. Complementar de A em B. Tá? É só um nome bonito para falar o B menos A. Se fosse A menos B, seria o complementar de B em A. Tá? Lembrando que aí o B teria que estar contido. Teria que inverter tudo, tá? Então, basicamente, se eu tiver o B contido em A, e se eu quiser fazer o B menos o A, eu vou estar chamando de complementar. C de A de B. Tá bom? É o nome para isso. Maravilha? Maravilhoso. Vamos lá, então, para o próximo tópico. Símbolos. Esse tópico é um tópico meio extra, né? Porque quando a gente fala de símbolos, não necessariamente é só de conjuntos. Mas aqui eu vou expor alguns símbolos que são importantes para a gente saber o que eles significam. Tudo bem? Então nós temos, por exemplo, a barrinha. A barrinha significa tal que. Temos também a intersecção. Nós temos a união. Nós temos também o pertence, né, que a gente já aprendeu até agora. Pertence. O não pertence. Nós temos o C de contido. Nós temos o não contido, que a gente já conheceu, né? Beleza. Até aqui tudo bem. Nós temos também um que é clássico, né? Que é a igualdade. Que é o igual. Nós temos também, que vocês devem conhecer, que é o diferente. Beleza. Que mais? Nós temos o maior. Nós temos o menor. Tudo bem. Acho que aqui são os mais comuns, né? Aqui na esquerda, a maioria que a gente aprendeu nessas últimas duas aulas. E mais para cá, né, com a igualdade, são sinais mais recorrentes no nosso dia a dia. Além desses, nós temos um A invertido, que significa qualquer. Nós temos o E de existe. Lembrando que a gente também tem o não existe, né? Não existe. Nós temos também o E com uma exclamação. Que existe apenas um. Existe apenas um. Então existe apenas um. Tá? Nós temos também a flechinha. A flechinha significa, igual todas essas flechinhas que eu fiz, né? Significa implica. Então, sempre tiver uma flechinha, significa implica. Nós temos a flechinha para os dois lados, que significa equivalente. Então, implica não tem. Implica. Tá? Equivalente. Significa que implica para lá, de lá para cá e daqui para lá. Tipo, uma coisa implica na outra e essa outra coisa implica nessa também, tá? São coisas diferentes. Quando é uma flechinha, está dizendo isso implica nisso, mas não necessariamente isso implica nisso. Quando tem uma flechinha dupla, eu estou dizendo isso implica isso e isso implica isso. Beleza? E esses são alguns sinais, símbolos famosos da matemática, que vocês precisam ficar espertos aí.
Maravilha? Beleza. Vamos falar um pouquinho agora sobre os conjuntos numéricos. Então, conjunto é um agrupamento de alguns elementos. E existem alguns agrupamentos que são mais famosos na matemática. E esses agrupamentos, esses conjuntos, são chamados de conjuntos numéricos. Por que eles são famosos? Porque eles são conjuntos dos nossos números. E sem número, não tem matemática, né? Então vamos lá. Primeiro conjunto numérico são os naturais. Esse conjunto tem o seguinte nome. É um N com uma perninha a mais. Tá vendo? E são os conjuntos do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Perceba que ele é infinito para a direita. Então, o conjunto dos naturais são os números utilizados para a contagem. Então, por exemplo, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 43 e tal coisa, eu tenho duas coisas. Então, estou usando para contar. São os números naturais. Tá bom? Outro exemplo, outro conjunto numérico, são os inteiros. Inteiros. Ele é um Z com uma perninha a mais. E ele reflete os naturais. Então ele vem do infinito, menos 2, menos 1. 0, 1, 2. E assim vai para o infinito. Basicamente, os inteiros chegaram para a gente conseguir, além de contar, também descontar. Então, se eu pago 5 e devo 6, estou devendo 1, né? Então é menos 1. Tudo bem? Então, os inteiros chegaram para a gente conseguir fazer coisa a mais do que contar. Porque com os naturais a gente só consegue contar, né? Quando a gente começa a falar de dívida, a gente precisa dos inteiros. Próximo. Racionais. Os racionais são os números com elementos x igual a A sobre B. Tal que A pertence ao inteiro e B pertence aos inteiros. Então, qualquer fração, qualquer número dividido pelo outro é racional. Por exemplo, 1 sobre 2 é racional. Perceba que 2 também é racional. Porque 2 é 2 dividido por 1, né? 2 sobre 1 é 2. Então 2 também é racional. Maravilha? Perceba que rola uma coisa aqui. Os naturais estão contidos nos inteiros. Tá? Todos os números naturais estão lá nos inteiros. Então, como ele é um conjunto, ele está contido. E os inteiros estão contidos nos racionais. Os racionais. Tudo bem? Então, usando uma coisa que a gente já aprendeu para falar sobre os conjuntos numéricos. E esses racionais, uma vez, vão estar contidos nos reais, que são todos os números reais, né? São todos os números que a gente trabalha. Além dos reais, existem também os imaginários, só que esse a gente deixa para depois. Por enquanto, vamos falar dos reais. Tá bom? Além dos racionais, inteiros e tudo mais, tem uma galera que não pertence a nada disso. Só os reais. Que são os irracionais. Irracionais. Que é a galera que faltou. Como assim, Johnny? Vamos olhar para esses números numa reta numérica. Então vou desenhar uma reta aqui. Vamos lá. Uma reta aqui. Beleza, sai fora agora. Essa reta, ela é infinita para os dois lados, tá? E aqui no meio é o 0. Aí aqui vem o 1, aqui vem o 2, o 3, o 4, o 5, tá bom? E pro lado de cá vem o menos 1, menos 2, menos 1, menos 1. Aqui vem o menos 2, aí o menos 3, menos 4, e assim por diante, tá? Tudo bem. Perceba. Se eu pegar os naturais, e eu pintar todos os naturais, eu vou pintar o 0, o 1, o 2, o 3, 4, e o 5, 6, 7, infinito, né? E aí tá faltando coisa ainda na reta real. Isso aí chama reta real, porque estão todos os números reais contidos aí dentro, tá?
Se eu pintar agora os inteiros, eu vou pintar também o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante até o menos infinito. Beleza. Perceba que a reta real não está totalmente pintada ainda. Vou pintar agora os racionais, então vou pintar um pouquinho aqui, né? 1 sobre 2 e tal. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Na hora que eu pintar os racionais, vocês vão perceber que essa reta vai ficar furada. Por quê? Porque o elemento, por exemplo, raiz de 2, não pode ser escrito como uma fração onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro. Não tem como eu reescrever raiz de 2 como uma fração com o numerador inteiro e o denominador inteiro. E o raiz de 2 está aí para o meio. Só que ele não é racional. Então, como não tinha o que fazer, a gente chamou de irracionais. Então, são as raízes de primos, por exemplo, o π, Euler e assim por diante. Tá? Esses são os números irracionais. Uma coisa legal para falar sobre os conjuntos numéricos. Então, observação. A gente pode dizer o conjunto sem o zero. Como assim? Se eu falar assim, ó, n com um negocinho aqui em cima, um asterisco, o que eu estou querendo dizer com essa simbologia? Eu estou falando, admita o conjunto dos naturais exceto zero. Sempre que tem um asterisco, é exceto zero. Por exemplo, os inteiros, exceto zero. Tá? Os inteiros asteriscos, eu estou falando, assuma o conjunto dos inteiros, tirando zero. Tudo bem? E eu posso também assumir o conjunto dos inteiros positivos. Então, eu só quero os números inteiros positivos. Nesse conjunto aqui, não tem os negativos, só tem os positivos. Perceba que os inteiros positivos, eles são bem parecidos com os naturais, né? Os inteiros positivos são bem parecidos com os naturais. Tudo bem? Então tem essas outras nomenclaturas. Eu posso pedir, por exemplo, falar dos racionais menores do que zero, né? Os racionais negativos. E eu posso ainda falar racionais negativos diferentes de zero. Põe asterisco. Então são nomenclaturas para a gente falar esse conjunto exceto alguma coisa. Maravilha? Tranquilidade, né? Sem problemas aqui, né? Para finalizar, vamos falar sobre operação com intervalos. Ao invés de escrever como conjunto, a gente pode escrever as coisas como intervalos, se a gente estiver falando de uma sequência de números. Nós vamos ter algumas possibilidades. A primeira possibilidade é o intervalo aberto. Intervalo aberto. Como assim? Pensa no conjunto. X pertence aos reais, tal que o x vai de um A até um B. Tá? E esse A e esse B são números. Como pode ser qualquer número, eu estou colocando uma letra aí, porque esse A não é um número específico, ele pode ser qualquer número. Eu estou falando assim, então o x são todos os números reais entre o A e o B. Eu posso escrever isso como um intervalo. E como eu escrevo? Colchete A, vírgula, B. Fecha o colchete. Aqui eu estou falando todos os números reais entre A e B. Vamos fazer um exemplo. X pertence aos reais. Tal que ele está entre o menos 2 e ele está entre o 5. Eu posso escrever isso da seguinte forma. Um intervalo entre o menos 2 e o 5. Maravilha? Maravilha. Segundo intervalo. Intervalo fechado. Fechado. Qual a diferença do intervalo fechado? Olha só que bobeira. X pertence aos reais, tal que A menor que X menor que B.
Então a gente vai chamar disso de colchete coloquei ao contrário, desculpa pessoal. Esse aqui é o fechado e esse aqui é o aberto. Tá? Fechado. E aqui é o aberto. Perceba que aqui essa galera tá fechada aqui dentro, né? Então é fechado, tá? E aqui de baixo é o aberto. A gente pode reescrever isso como A, colchete aberto, A, B, colchete aberto. Colchete aberto seria o colchete virado para o outro lado. Tudo bem? E o que é isso? Vamos dar um exemplo. X pertence aos reais, tá o quê? Menos 2 menor que x menor que 5. Então esse é o conjunto. Eu posso escrever como menos 2 até o 5. Johnny, qual é a diferença do primeiro para o segundo? Não entendi qual é a diferença. Perceba que aqui eu estou falando de menor igual. Tem um tracinho embaixo. O x pode ser A. O x pode ser menos 2. Se pode ser, é fechado. Aqui é menor igual. O x pode ser B. O x pode ser 5. Então é fechado. Olha aqui agora. Aqui é só maior. O x não pode ser A. O x não pode ser 2. Ele tem que ser menos 1, 0 e assim por diante. Ele não pode ser menos 2. Então, aqui está aberto. O x não pode ser 5. Então, aqui está aberto. Então, o que muda é o maior igual, menor igual. Então, se for igual, está fechado. Se não for igual, está aberto. Essa galera também pode ser um intervalo fechado na direita, onde só o colchete da direita vai estar fechado. Ou ele pode ser fechado na esquerda, onde só o colchete da esquerda vai estar fechado. Isso vai depender dos menores iguais. Tudo bem? Vamos dar um exemplo. Exemplo. E eu vou dar um exemplo numa reta numérica. Então vamos lá. Vamos fazer com a régua, né? Já que a gente tem a possibilidade. Aqui está a reta real. E eu quero o intervalo entre o menos 1 e o 7. Perceba que a bolinha do menos 1 eu não pintei. Significa que o menos 1 não pertence a esse conjunto, a esse intervalo. Eu quero esse intervalo aqui. Eu posso escrever isso como conjunto. O conjunto é x pertence aos reais, tá o quê? Menos 1 menor que x, que é menor igual a 7. Ou eu posso escrever como intervalo. O 1 está aberto, se está aberto, o colchete é para o outro lado. Menos 1 até o 7. O 7 participa, está fechado, está pintado, o colchete é para dentro. Maravilha? Mais um exemplo. Vamos lá. Vamos fazer agora do 2 participando até o 9. Eu posso escrever isso como conjunto de x pertence aos reais, tá o quê? Vai do 2 menor ou igual, né, já que o 2 participa. O x vai estar aí no meio, ele vai ser menor que 9. O 9 a bolinha está aberta, ele não participa. Ou a gente pode escrever ele como intervalo. Ele vai do 2, o 2 participa, colchete fechado, até o 9 não participa, colchete aberto. Tudo bem? E aqui eu vou aproveitar para a gente fazer algumas operações. Então, eu vou fazer mais uma retinha aqui para a gente fazer as operações. Então, são 3 operações, né? Assim como nos conjuntos, os intervalos, como a gente tá... Como intervalo é uma outra forma de ler um conjunto, a gente também tem 3 operações. Que são a de união, a de intersecção e a de diferença. Maravilha.
Então aqui são as operações. Operações. Então vamos lá. Eu quero, então, vamos chamar esse de A e esse de B. Eu quero A união B. Se fosse um conjunto, o que seria A união B? Não seria todos os elementos que pertencem a pelo menos um conjunto? Pegar todo mundo e botar num conjunto só. Eu estou unindo. É isso que eu faço. Então aqui vai do menos 1. Como ele não participa, ele não vai estar. E vai até o 9. Tudo isso é o conjunto união. É um intervalo de união. É um intervalo aberto, menos 1, porque o 1 não participa. E o 9 também é aberto, porque o 9 não participa. E a intersecção? A intersecção é a galera que participa dos dois ao mesmo tempo. Perceba, então, que vai do 2 até o 7. Opa! Do 2, meu querido. 2 até o 7. Por quê? O do 2 até o 7 tem tanto no A quanto no B. O 2 participa, colchete fechado. O 7 participa, colchete fechado. E o A menos B é você pegar o A e tirar o B. Então, você tem o A, que vai do menos 1 até o 7, só que como você vai tirar o B, ele vai parar no 2. E como o 2 está no B, ele também sai. Então vai ser daqui. Então A menos B vai ser aberto no menos 1, aberto no 2. Tudo bem? Tranquilidade? Coisas importantes. Para finalizar, observação importante. OBS. Infinito sempre é aberto. Por exemplo, quando eu digo x maior que 2, isso seria x pertence aos reais, tá ok, x é maior que 2, tá? O intervalo seria, o x vai do 2, tá aberto, ele não participa, né? Até o infinito. E até o infinito a gente sempre faz aberto. Tudo bem? Se a gente falar que o x é menor que 2, a gente tá falando que esse conjunto vem do menos infinito e vai até o 2, que não participa. Então, é aberto. Tudo bem? E é isso, galera. Essas são as operações com os intervalos. Tudo bem? Maravilha? Espero que tenha sido bom para vocês e até a próxima semana.